Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Marques e venho trazer aqui para vocês uma boa discussão sobre o meio rural, o espaço agrário, um assunto tão pertinente, tão necessário, que deve ser debatido com muita responsabilidade, muita firmeza. De antemão, já peço para você aí dar a sua curtida, divulgar esse vídeo com um grande número de pessoas, certo? E se houver alguma dúvida, vai lá nos comentários, vai lá na parte lá das perguntas, né? E interage, beleza? Mas sem mais delongas, vamos lá. Bem, existem alguns fatores que contribuem para que a atividade agropecuária no Brasil seja viável e até rentável, né? O Brasil, com uma dimensão que tem, né? Com dimensões continentais, nós podemos considerar que o Brasil apresenta condições favoráveis. Por exemplo, o clima, né? Grande parte do território é tropical, certo? E isso é um ponto importante, porque o que há no Brasil é aquilo que se cobiça nos países mais ricos, como por exemplo os países europeus, né? Os países do hemisfério norte sempre cobiçaram aquilo que é produzido por produtos tropicais, né? O caso das plantations é um caso assim bastante claro, porque a monocultura de exportação, que são as plantations, elas se dão principalmente pelo fato de serem culturas tropicais, que há uma grande demanda, que há uma grande necessidade, né, e procura nos países do hemisfério norte, né? O relevo é pouco acidentado em algumas regiões, isso facilita o plantio, né? Isso torna mais simples, né, a ideia do uso da terra, né? Onde não há necessidade de alteração do modelado do terreno, né? O solo é fértil, principalmente em São Paulo, né? Na região sul, né? Parte ali do centro-oeste, em Minas Gerais. Existe um grande mercado consumidor, externo e interno, e há também uma modernização da agricultura. E essa modernização da agricultura, ela altera realmente o espaço agrário, né? Gerando aí um êxodo rural, né? Essa alteração do espaço agrário, nós podemos entender que provoca no Brasil um processo acelerado de urbanização, que causa problemas socioeconômicos gravíssimos, como é o caso da macrocefalia urbana, né? Entendendo que a nossa estrutura urbana ela é deficiente pelo fato de que ela passou por um processo acelerado de formação, recente e mal planejado. E aqui a gente pode observar que o espaço rural brasileiro apresenta setores tecnicamente atrasados, tradicionais, e os setores modernos empregam recursos técnicos que têm objetivos bem específicos, como a alta produtividade. Então, como falei, predomina as plantations, voltada para o mercado externo, e há uma estrutura fundiária concentradora, que é um grande problema no Brasil. As terras inférteis, né? A presença aí de grandes latifúndios que não são utilizados, né? Que nós podemos falar sobre isso mais lá na frente. O setor agropecuário ele rende grandes superávites, e o que equivale a 25% do nosso PIB. É só você entrar aí no site do IBGE que você pode pegar aí
dados atualizados, beleza? Mas a agricultura, ela pode ser considerada como uma atividade em que ela altera a percepção e o uso da terra pelo homem, porque o homem ele passa a se tornar sedentário no momento em que ele cria a agricultura, e aí ele deixa de ser nômade, né, e passa a criar uma técnica que permite com que ele possa estar no local, ele possa se fixar no local, né? Então a agricultura em zonas de margens de rios e lagos, né, é uma agricultura que permitiu ele se fixar, desenvolver vilas, cidades, né? E nós sabemos que o processo de fixar, de aglomerar, de concentrar demograficamente em um ponto gera inúmeros problemas e impactos ambientais. Por isso essa grande necessidade de sempre estar renovando, criando novas técnicas de adaptação, né? Então aqui a gente pode ver o exemplo do rio Nilo, que é uma dádiva para o povo do Egito, né, onde a atividade agrícola ela permite o uso da terra nessas zonas, né, e permitiu também o desenvolvimento das primeiras civilizações. A gente pode pegar como exemplo a Mesopotâmia, como uma região em que você tem uma área bastante rica, né, de rios, de terras férteis, de grandes florestas, né, e isso permitiu com que se desenvolvesse vilas, civilizações antigas, né. Então, veja, existe várias formas de utilizar a terra, várias técnicas. Aqui a gente pode observar a importância da mata ciliar, né, e aqui nós temos algumas curvas de nível, um tipo de plantação em que se utiliza degraus, né, em que em cada degrau você pode ter uma cultura, né, um plantio diferente, e a necessidade de proteger a camada vegetal para que o rio, os lagos, né, não sejam soterrados ou assoreados, né, pelo despejo de sedimento na água. A Revolução Industrial ele vai marcar esse momento histórico de grande desenvolvimento de técnicas, né? A Revolução Agrícola ela também empregou um grande uso de técnicas com o objetivo de produzir mais para atender uma demanda, né? No Brasil, a grande parte dessa produção é a soja, né? Não é uma produção voltada para as urgências, para as necessidades da população em si, mas sim para atender as demandas, as urgências, as necessidades do mercado externo, né? Principalmente para atender ao setor pecuário, né, dos países como a China, certo? Enquanto que aqui no Brasil a agricultura familiar ela é responsável pela produção de alimento que vai para a mesa do brasileiro. Por isso a necessidade de ver a agricultura familiar como uma forma mais estratégica, né? A agricultura familiar, né, que sofre pelas condições precárias no campo, pelas condições desfavoráveis infraestruturais, né, no espaço agrário brasileiro, que sofre também pela falta de uma regularização, né, das leis, né, de uma organização do próprio espaço, né. Estou falando aqui da necessidade de uma reforma agrária que possa favorecer os trabalhadores do campo, né, e eles são essenciais, eles são estratégicos, né, para que o país possa realmente se organizar e possa atender, né, a necessidade da população. Aqui você pode ver que o Brasil lidera como um país que produz mais, né, no setor agropecuário. Então o Brasil tem 3,18% da produção mundial, mas pensando no tamanho do Brasil, esses 3,18% eles
são bastante insignificativos, porque nós temos grande parte do território nacional por terras que não são usadas, né? São grandes latifúndios que pertencem a grandes famílias, que pertencem a pessoas importantes, né? Que têm poder político, e são terras que não são utilizadas, não tem um fim, né? Não tem ali uma função social, e que deve ter, né? Por isso a necessidade de haver uma regularização e uma reordenação do espaço agrário. Essa é a saída, né? A gente pode observar que as cidades estão superlotadas, não tem mais espaço nas cidades, as cidades são grandes problemas, e que o campo, o espaço agrário, ele é a saída para que o país possa se melhor estruturar socioeconomicamente. A origem das culturas agrícolas, elas são basicamente exóticas, né? Então, se a gente for observar, a borracha e o chocolate seria exceção, mas grande parte dessas culturas, elas são de fora, né? Para você ver como o que se produz aqui é de acordo com o que se precisa fora, né? O que se precisa no mercado externo, né? Isso daí é uma característica dos países agrários, dos países primários, de países agroexportadores, como é o caso do Brasil, né? Então, na agropecuária mundial e também na pesca, a gente pode observar que a criação nômade de animais, a pecuária extensiva, a agricultura de subsistência ocupa a maior área, né, disponível, porém ela não corrobora para a alimentação e nutrição da população mundial. Por quê? Porque isso está relacionado com uma baixa produção, né? São atividades agrícolas que não se utiliza de maquinário sofisticado, avançado. Então você tem uma baixa produção, e a agricultura de subsistência, a pecuária extensiva, ela está voltada para o mercado interno, ela não é para o mercado externo. A agricultura moderna e a pecuária intensiva, sim, esses sim são voltados para o mercado externo, mas que a produção da agricultura moderna e da pecuária intensiva, ela na verdade atende aos interesses externos, né? E que de certa forma são atividades de alto custo, de alto investimento, né? Então são atividades que são feitas por grandes empresas, né, no ramo. A segunda observação é que a América Anglo-Saxônica e a Europa centro-ocidental, no hemisfério norte, são as zonas de maior produção agropecuária do planeta, pelo fato de desenvolverem uma atividade de alta mecanização, né? Os sistemas agrícolas, nós temos 5 aí para se destacar, como a plantation, né? Como falei, utilizando produtos tropicais, né? Caracterizado pelo latifúndio, pela monocultura para exportar. A jardinagem, característica do sudeste asiático, né? Ali a parte sul da Ásia, a Ásia das monções, das grandes chuvas, é uma prática antiga, milenar, em curvas de nível, em terraços, em que é uma atividade agrícola bastante delicada, né? Pessoal, como o arroz e o chá. A roça é uma agricultura de subsistência, com técnicas antigas, rudimentares, uma técnica familiar, com baixa produtividade, que não gera grandes lucros, por isso que é antieconômica, como é o caso do milho, do feijão, da mandioca e de árvores frutíferas. Na Europa, a agricultura ela é desenvolvida em pequenas e médias propriedades. Existe essa associação com a pecuária, né? A agricultura e pecuária, formando a agropecuária. A estrutura ela é bastante desenvolvida, e há
ajuda governamental, que são subsídios agrícolas. Os belts são os cinturões agrícolas, são grandes áreas de produção agrícola, áreas específicas, né, nos Estados Unidos de produção agrícola, altamente mecanizada, né, ela tem com ela o desenvolvimento de tecnologia avançada, a biotecnologia, o uso de alimentos modificados geneticamente, como o caso dos transgênicos, a fim de vender, de lucrar mais, né? É um objetivo das empresas. Também recebe subsídio agrícola, que são ajudas governamentais, né? Além do protecionismo, que é característico de país rico, como o caso é os Estados Unidos. E o destaque é para a produção de cereais. E aqui, pessoal, eu destaco também a Revolução Verde. A Revolução Verde é o aumento da produção de alimentos, né, o aumento da atividade humana sobre os recursos naturais. Possui uma visão capitalista baseada no abastecimento do mercado consumidor dos países desenvolvidos, desprezando a população carente de alimentos nutritivos. Quer dizer, se produz alimentos cada vez menos nutritivos a fim de vender mais, de lucrar mais, né? É um objetivo das grandes empresas. Claro que a Revolução Verde ela se dá pelo aumento da mecanização do campo, né? Existe até um objetivo de produzir mais alimento com a ideia de acabar com a fome, né? Mas a gente sabe que o problema da fome é um problema de acesso e não de produção de alimento. Ocorre por meio da modernização do campo, com o uso de agrotóxicos, adubos, fertilizantes. Qual é a consequência? A substituição de grandes áreas florestais por monocultura. A monocultura é um grande problema, porque a monocultura ela desequilibra o meio ambiente, né? Porque a monocultura ela tem por base a produção de uma cultura, acabando com a diversidade, com a biodiversidade. Isso favorece a diversificação de pragas, certo? Erosão de solo, com a fragilização de solos, contaminação de solos e água, com o uso desenfreado de agrotóxicos, de adubos químicos. Esses agrotóxicos podem sim contaminar a água, que pode contaminar o solo, o alimento, e pode matar o trabalhador, né? Que está vulnerável a esses venenos, certo? Bem, eu vou ficando por aqui, né? Existem outros pontos que a gente pode discutir depois, mas acredito que o vídeo ficou um pouco longo, né? Espero que eu tenha ajudado aí. Um grande abraço e vamos lá em prol da divulgação científica. Valeu!